tudo bem com vocês? Neste vídeo de hoje nós teremos aqui a revisão dos conteúdos para que você possa fazer a atividade de verificação da aprendizagem muito tranquilo, tá bom? Então, vamos para a revisão de história. Pessoal, na atividade de verificação, vocês vão ter aí o conteúdo que vai ser cobrado da página 53 até a página 71. Então, é aí o período da Baixa Idade Média, as mudanças que aconteceram e o iniciozinho do Renascimento, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com o comércio. Como é que o comércio volta a ser importante lá no finalzinho do feudalismo, tá bom? Pessoal, como existiram aquelas várias mudanças, aquelas máquinas que foram inventadas, não precisava mais tantas pessoas vivendo no feudo. Muitas dessas pessoas tiveram que sair dos feudos e acabar morando em vilas ao redor dos castelos, tá? E o que elas foram fazer para sobreviver? Muitas delas, infelizmente, foram para um lado meio ruim. Elas começaram aí, então, a fazer roubos, fazer sequestros de pessoas da nobreza, tá? Então, trabalhos aí não muito legais. Mas a maioria delas, ainda bem, né? Elas começaram, então, a fazer trabalhos manuais, coisas que eles mesmos podiam fazer com as suas mãos para vender ou trocar nas feiras. Isso hoje a gente chama de manufatura, trabalho com as mãos, tá bom? Além dessas pessoas fazerem aí os trabalhos com as mãos, existia também o comércio de especiarias orientais. Especiarias que vinham lá da Índia, aqueles temperos bem legais ali para a cozinha, e também a seda que vinha da China. Então, muito importante. Isso acontecia, esse tipo de comércio ali pelo mar Mediterrâneo, que tinha sido reaberto aí para comércio pelos italianos depois das cruzadas, tá bom? Então, pessoal, mais pra frente, lá depois do Renascimento, essas especiarias, essa questão aí do mar Mediterrâneo, a gente vai voltar nele, tá? Então, lembra disso quando a gente for ver mais pra frente no Renascimento. Mas agora, nesse momento, Baixa Idade Média, Europa, vamos lá. Outra situação, então, que serviu para aumentar aí o comércio, estimular o comércio, eram as feiras medievais. Então, eram feitos encontros onde essas pessoas que tinham aí os seus produtos que eles faziam à mão levavam para vender. Também as especiarias eram vendidas ali, então eles se reuniam para fazer essas trocas comerciais. Muito importante aí a questão das feiras medievais, tá bom, gente? Outra situação aí que começou a acontecer era o quê? Surgiu para auxiliar aí nessas feiras os cambistas. Quem eram os cambistas? Os cambistas não eram aquela pessoa que fica fora do estádio de futebol para vender o ingresso no último momento com um valor mais elevado para quem não conseguir comprar. Não, não é esse cambista que a gente está falando. Cambistas aí da Baixa Idade Média são as pessoas que tinham aí, que eles conseguiam fazer a troca, o câmbio das moedas de um lugar para o outro. Cada vila, cada nova cidade que ia surgindo tinha a sua moeda. Então, quando era feito esse comércio entre as vilas, você precisava usar a moeda correta para comprar ou para vender. Por exemplo, hoje, se você que usa aqui o real, aqui no Brasil, quiser viajar para a Europa, você lá só vai conseguir comprar alguma coisa usando o euro, que é a moeda europeia. Então, você vai ter que fazer o câmbio, a troca do real para o euro. E assim, essas pessoas faziam lá na Baixa Idade Média também. Eles facilitavam aí essa questão da troca das moedas para que o comércio pudesse ser feito. Tá, gente? Então, olha só. O comércio, ele marcou o surgimento aí de um sistema capitalista, que foi aquele sistema que veio para substituir o sistema feudal. Tá bom? Pessoal, então, além disso tudo aí dos cambistas, uma coisa que vocês têm que lembrar que é muito importante é o vovô do que a gente tem hoje, que a gente chama de sindicato, que eram as corporações de ofício. Tá bom, gente? Então, essas corporações de ofício eram instituições onde se reuniam ali as pessoas de acordo com aquilo que elas faziam na manufatura. Tinha a corporação de ofício dos sapateiros, tinha a corporação de ofício dos marceneiros, tinha a corporação de ofício dos tecelões. Então, várias corporações dependendo de qual objeto eles produziam manualmente, como se fosse hoje os sindicatos. Mas dentro aí das corporações de ofício existiam regras de o que a pessoa era dentro do seu estabelecimento. Então a gente tinha o
mestre dentro do seu estabelecimento, que é aquela pessoa que é a dona do estabelecimento, aquela que comanda. Abaixo dele nós tínhamos então o oficial ou o jornaleiro. Esses dois nomes eram a mesma função, que é a pessoa que vai trabalhar dentro da corporação, dentro da instituição, mas ele trabalha ali em troca de um salário, que quem vai pagar é o mestre. E ainda tinha o aprendiz, que é aquela pessoa que está ali iniciando, não sabe ainda, mas ele vai lá para aprender o que o oficial vai ensinar para ele, para que um dia ele possa se tornar um oficial e possa receber um salário assim como ele. Mas o aprendiz, enquanto ele é um aprendiz, ele ganha menos do que o oficial. Certo, gente? Então, corporações de ofício, instituições onde se reuniam pessoas que tinham a mesma função, mas em locais diferentes. Marceneiros, jornaleiros, independente, tá bom? Pessoal, junto aí com o surgimento do comércio, bem juntinho com ele, ressurge aí a importância das cidades. No período da Alta Idade Média, a gente tem o quê? Tem os feudos, que são muito importantes. O feudo é o que é a terra, e lá tem a parte que é do servo, tem a parte que é do senhor feudal, tem tudo aquilo lá do feudo. Mas nesse momento aqui, como o feudo estava perdendo a sua importância, as pessoas tinham que, na verdade, fugir do feudo, eles começam então a morar em pequenas vilas ali, aglomerações, e essas pequenas vilas começam a crescer e se tornarem cidades, tá? Então, grande ligação ao surgimento e o crescimento das cidades com o crescimento comercial, tá bom? Então, pessoal, essas pequenas vilas elas começam a surgir aí ao redor dos castelos, nas terras dos senhores feudais, tá? E quem que mora ali? São esses comerciantes, essas pessoas que fazem essas trocas comerciais. E eles têm um nome, essa nova classe social que surge, que são os burgueses, tá bom, gente? Os burgueses, então, são esses comerciantes aí. Lá na Alta Idade Média, nós temos lá o clero, a nobreza e os servos, né? Então, não tinha como um servo se tornar nobre, não tinha como mudar aí um nobre passar a ser servo, só se realmente ele não tivesse mais jeito nenhum, assim, era coisa assim de milagre conseguir mudar a sua classe social. Mas aqui no período da Baixa Idade Média surge uma nova classe social, que são os burgueses. Eles não são aceitos como nobres, mas eles têm um grande poder de aquisição. Muitas vezes os burgueses são mais ricos que os nobres, mas são considerados como não são nobres, não têm o sangue especial como eles achavam, tá? Então nós temos os burgueses, que são essas pessoas que fazem aí o comércio. Então, pessoal, esses burgueses são quem vão comandar essas pequenas cidades que estão surgindo e que com o tempo passam a crescer. E elas crescem aonde? Na terra aí do senhor feudal, na terra do nobre. Então, existem duas maneiras dessa cidade ser livre aí do senhor feudal, tá? Uma é através da carta de franquia, que o que era? Os burgueses que comandavam ali a cidade, eles se reuniam e eles reuniam também um grande valor, iam até o nobre, o senhor feudal e compravam aquela terra, compravam aquela cidade. Então, não tinha mais ligação nenhuma com o nobre. Mas, e aí, dessa forma, se chamavam cidades francas, quando era através dessa compra da carta de franquia. Mas nem sempre era assim tão fácil a burguesia comprar essa cidade, né? Então, eles acabavam fazendo revolta, se unindo, se revoltando contra o senhor feudal e dizendo: não queremos mais saber de você, somos uma cidade livre a partir de agora e se você tentar fazer alguma coisa, vai ter guerra. Essas cidades que se tornavam libertas dessa forma eram chamadas de cidades comunas, tá? Através de uma revolta. Pessoal, a Idade Média então vai terminando aí nesse momento quando começa a ter muitas mudanças e se torna diferente. E por algumas pessoas do período que vem depois, todo esse período de Idade Média eles consideram como se fosse uma Idade das Trevas. Era assim que as pessoas do próximo período chamam o período anterior. Então, o pessoal que viveu ali na Idade Contemporânea, na Idade Moderna, desculpa, que é as pessoas ali do Renascimento, eles vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Mas por que eles falam assim? Porque foi um período que teve grande obscuridade por parte da Igreja Católica. Lembram que
lá no início a gente viu que a Igreja Católica influenciava em tudo. Tudo que acontecia na vida das pessoas era influência da Igreja Católica. Nascimento, morte, as festas, como as pessoas deveriam se vestir, o que as pessoas deveriam comer, tudo era ordem da Igreja Católica. Tá, pessoal? Então, as pessoas lá do Renascimento chamam esse período de Idade das Trevas, porque eles diziam que era muito obscuro, que eles não tinham essa iluminação de fazer coisas diferentes. Também outra característica aí da Igreja Católica que eles consideravam muito obscuro era o Tribunal da Santa Inquisição. Era um tribunal feito para perseguir os hereges. Mas quem eram os hereges? Herege era todas as pessoas que tivessem um pensamento diferente daquilo que a Igreja Católica pensava. Então, essas pessoas que tinham esse tipo de pensamento eram consideradas hereges, passavam pelo Tribunal da Santa Inquisição e eram condenadas à morte, a ficar muito tempo nas masmorras, a nunca mais ver a luz do sol, passavam por torturas diversas e horríveis. Então, por isso, Idade das Trevas. Mas, como a gente estudou aí, existiram várias coisas muito inovadoras que surgiram no período da Idade Média. Então, hoje a gente não chama mais assim, não chama mais de Idade das Trevas, porque houveram várias coisas muito legais que até permitiram que o período da Idade Média terminasse e começasse o período da Idade Moderna, através dessas novas ideias, dessas novas tecnologias que as pessoas daquele período conseguiram inventar. Tá bom, gente? Quais foram grandes mudanças aí que aconteceram no finalzinho da Baixa Idade Média? Vocês lembram? A gente aqui, essas mudanças que levaram a uma coisa boa, aumentaram a população. Mas, depois de um período, vieram algumas mudanças aí terríveis que fizeram a população europeia diminuir muito. E quais foram essas mudanças? Houve a Guerra dos 100 Anos, que na verdade de 100 anos ela durou mais do que isso, durou 116 anos, que foi uma guerra entre França e Inglaterra, disputando a região ali que hoje a gente chama de Holanda, onde tinham várias fábricas de tecidos e esses dois reinos aí queriam dominar muito. Então eles tiveram essa guerra aí onde muitas pessoas morreram. Então essa é a primeira mudança que vai baixar o nível da população. Segunda mudança que ocorreu foram as revoltas. Como a gente viu, os servos ali no sistema feudal, eles não eram mais tão necessários assim. Mas nem todo mundo conseguia fugir para a cidade e ter uma vida melhor. Muitas pessoas acabavam ainda ficando ali no sistema feudal, mas como já estava muito diferente, eles não tinham mais as mesmas funções, aquelas pessoas acabavam ficando com muita fome. E o que acontecia? Elas faziam então revoltas contra o nobre, invadiam castelos, sequestravam os nobres, faziam revoltas assim bem malucas, e os nobres tinham que mandar os seus cavaleiros para deter essas pessoas, e também teve uma grande baixa da população aí dos servos que acabaram morrendo nessas revoltas, tá? Terceira mudança que baixou o nível da população europeia na Baixa Idade Média são as doenças. A gente viu que lá na Idade Média, na Europa, as pessoas não gostavam muito de higiene. Surgiram alguns hábitos de higiene que melhoraram, mas não foram tantos assim. Além disso, várias doenças começaram a aparecer. E a pior delas foi a peste negra, a peste bubônica. Essa peste matou 1 em cada 3 pessoas que viviam na Europa. Muitas pessoas morreram, tá, gente? E essa peste, ela era causada pelo quê? Pela pulga de ratos que mordiam as pessoas e aí passavam aí, transmitiam essa doença. E a pessoa, em questão de alguns dias, acabava vindo a falecer. Então, 1 em cada 3 pessoas morreu de peste bubônica, de peste negra na Europa, lá na Baixa Idade Média. Então, mais pessoas acabaram morrendo. Outro fato que também ajudou a diminuir o número da população era a fome, gente. A Europa acabou passando por um grande período de fome, que houveram aí alguns problemas no clima, ocorreram aí vários problemas aí na agricultura, então muito alimento foi perdido e muito alimento não pôde ser colhido devido a isso. Então veio aí uma fase de fome horrível, onde 1 em cada 10 pessoas morriam de fome. Já pensou que triste isso, morrer de fome?
Então, mais uma baixa aí na população. E outra coisa que fez aí acontecer mudanças era o êxodo rural, daquelas pessoas que saíam do feudo e iam para a cidade em busca aí de uma qualidade de vida melhor, mas nem sempre acabavam encontrando isso, acabavam encontrando aí as doenças, acabavam encontrando falta de lugar para viver, também baixou a população aí da Europa. Então, mais lá atrás a gente viu mudanças que ajudaram a elevar o nível da população, e aqui essas mudanças, bem no finalzinho da Baixa Idade Média, fizeram diminuir a população europeia, tá, gente? E com tudo isso, com toda essa loucura aí que estava acontecendo, surge o comércio, surgem as cidades, baixa na população, a igreja perseguindo pessoas, surge um novo pensamento, uma nova mentalidade na mente das pessoas que a gente chama aí de renascimento. O período do renascimento, então, é o período que está ali bem entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. A gente tem aí, então, o renascimento. Mas o que renasceu? O que nasceu de novo? Renasceu uma adoração à cultura clássica que existia muito tempo antes. Quando a gente fala de alguma coisa clássica, a gente está falando de quê? Roma Antiga e Grécia Antiga. Então surge aí essa adoração àquilo que era mais antigo, lá da Idade Clássica, coisas da cultura grega, da cultura romana, eles começam a revalorizar essa cultura. Por isso que a gente chama de renascimento, tá, gente? Esse renascimento é cultural, mas ele também é uma nova mentalidade em outras áreas. Vai ter mudanças aí na ciência, vai ter mudanças na igreja, vai ter várias mudanças aí no renascimento, que começou com o renascimento cultural. Uma das coisas que muda, pessoal, é o chamado antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Vem para ir contra a ideia lá da Idade Média, que era o teocentrismo, que era a igreja no centro de tudo, a igreja mandando em tudo. O antropocentrismo, antropo, vem de ser humano. Então é o ser humano no centro de tudo. Quer dizer que o ser humano deve ser o centro de todo o universo, que tudo deve girar ao redor do ser humano e não mais ao redor da igreja. Não é que as pessoas a partir desse momento passam a ser ateus, a não acreditar mais em Deus, mas é uma nova maneira de eles exercerem a sua religião, tá, galera? Então é diferente nisso. Eles começam a perceber que Deus deu missões para o ser humano, deu missão lá para Adão, que era cuidar da terra, nomear os animais, que estava escrito lá na Bíblia. Então eles começam a ver que o ser humano também é importante. E isso vai mudar aí diversas coisas dentro da cultura, dentro da sociedade das pessoas aí nesse período. Mas aonde começa a acontecer esse tipo de pensamento? É em toda a Europa? Não, galera. Esse tipo de pensamento começou a acontecer lá na Itália, que naquela época eram vários pequenos reinos diferentes, tá? Todos tinham a mesma cultura, mas eram reinos separados. E eles competiam entre si para ver qual reino era melhor. E eles começaram a competir nessa questão da cultura também. Qual reino tinha o melhor palácio, qual reino tinha as esculturas mais bonitas, qual reino tinha os pensadores mais célebres. Então, eles começaram a incentivar esse renascimento aí cultural. Por isso, as famílias mais ricas começaram a incentivar aí os artistas que começaram a surgir. A família que começou isso por primeiro foi a família Médici. Então, eles patrocinavam os grandes artistas para fazerem pinturas, esculturas, escrever textos, fazerem pesquisas científicas, e isso se tornou um modo de ostentação. Quem tivesse a melhor escultura, a melhor cultura, era a pessoa mais rica, no caso. Então, outras famílias começaram a fazer isso também, para ver quem era o melhor, e essas famílias, então, essas pessoas que incentivavam, que patrocinavam os artistas aí do Renascimento, acabaram sendo chamados de mecenas, que é bem parecido com Médici. Então, os mecenas é uma tradução aí da palavra Médici. Tá bom, galera? Então, nós vimos aí o crescimento do comércio, o crescimento das cidades, a mudança da mentalidade. Tudo isso acabou influenciando aí para o Renascimento, para sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna. Tá bom, galera? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar.
E na hora da verificação da atividade, fiquem tranquilos, vocês podem usar aí o seu material, as suas anotações e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um beijão, até a próxima!